que chama os crentes. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou e perigo em retirar. Seu furor patenteou, vencendo, vem Jesus. A igreja, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. A gente tá vindo pra igreja, viu? O ônibus tá passando na casa de vocês. Se anime, tem que se animar. A buzina do ônibus faz bip, bip, bip. Cantando todo mundo. Bip, 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 bip. A buzina do ônibus faz bip, bip, bip. Pela cidade, os passageiros do ônibus Sobe e desce. sobem e descem. Estão uns subindo, uns descendo. Quando você sobe no carro de van vai pra igreja. Bora lá? Pela cidade, o bebê no ônibus faz uá, uá, uá. Chorando, Uá, todo mundo uá, chorando. Uá, uá, uá. O bebê no ônibus faz uá, uá, uá. Pela cidade, a mamãe no ônibus faz shh, 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 shh. A mamãe no ônibus faz shh, shh, shh. Pela Eita, Sara tá correndo dentro do ônibus, Sara, viu? a mamãe no ônibus diz eu te amo, eu te amo, eu te amo. A mamãe no ônibus diz eu te amo. Pela cidade, pela cidade. Vem abençoar cada casa, cada lar das pessoas que estão aqui. Abençoe os que não puderam vir, só o Senhor sabe o motivo. Que o Senhor venha nos fazer entender da Tua palavra e que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Sou pequeno demais, me dar a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, quero ouvir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Quero ouvir a igreja. Entra na minha casa. A graça de Deus é impagável. A gente diz assim, é de graça a salvação. É sim, para nós. Mas nós temos que saber que teve um preço. Foi a vida de um Deus que foi sacrificada. O preço, a moeda de troca, foi então a própria vida, né, que Ele se entregou por nós. Então, nesse sentido, era impagável. E esse homem não paga a dívida com Deus nunca. Porque é a vida de um Deus no lugar da vida do homem. Mas, aqui nós aprendemos um princípio. Porque um Deus tão benevolente, que age em favor de nós com sua graça e com o seu perdão, porque eu, de mesma maneira, não poderei também agir em favor do outro que precisa de graça e de perdão também. Você entende?
Pedro disse o quê? 7 vezes, Senhor. Porque na cultura de Israel, né, havia um conhecimento da tradição judaica que a pessoa podia perdoar até 7 vezes. E aí Jesus disse o quê? 70 vezes 7. Mas é muito, né? É muito maior do que 7 vezes. Jesus disse 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7? Vamos fazer o cálculo? 7 vezes 0, né? 0. 7 vezes 7, 49. 490 vezes. Aí eu vou fazer uma pergunta. Pedro disse 7. Jesus disse o quê? 490. Muito maior. Aí eu vou te perguntar. Jesus estava realmente falando que nós devemos perdoar 490 vezes? Esse realmente é o limite? Você entende dessa maneira? Não, porque ele deu tipo um exemplo, assim, 70 vezes 7 dá 490. Aí não vai ficar contando, perdoei 1, 2, até 490. Entendeu? Sei lá, a gente pode passar dos 490 e também eu acredito que não pode chegar aos 490. É exatamente isso. É porque ele já deu um número alto, porque a pessoa ficava contando 7 vezes, né? Na tradição judaica. E com um número alto, quem danado ia chegar a contar os 490, né? Poderia ser muito menos. Eu acho que a pessoa chegar a perdoar 490 vezes, a pessoa ofender 490 vezes também, hoje, quase como impossível. Então, Jesus está colocando que diante da impossibilidade de existir tal número, o perdão é infinito. É sem limite. Então, não há limites para o perdão. Entendeu? Essa é a ideia do texto. Não é que vai ser realmente, literalmente, exatamente, cravadamente esse número, mas é para dizer que, olha, não deixem disso. Vocês são muito apegados à tradição. O perdão não tem limites. Do mesmo modo que a gente pode analisar a história do credor lá, né, que perdoou 10 mil denários e pensar, não, ele realmente devia isso, essa era a dívida que ele tinha que pagar, mas a gente olha para a parábola e entende que seria uma dívida impagável, né? Que se a gente for olhar, não tem um número, um valor exato, porque a ideia aqui que Jesus está querendo transmitir aqui, é tanto que na sua versão diz assim, uma grande quantidade, porque não importa o número exato, mas a quantidade que era exorbitante, que era enorme. Então, da mesma maneira, Jesus fala em relação ao perdão. Não se pode contar o perdão. É ilimitado, é quantas vezes for preciso, é quantas vezes se precisar. Tem pessoas que não avançam, a lição diz, na sua vida profissional, nem tampouco nos seus relacionamentos, por conta de desavenças e mágoas passadas. Pessoas que dizem, eu já tentei perdoar, eu já fiz de tudo, mas não consigo. Até já comentei aqui que, na realidade, isso acontece porque nós estamos olhando na minha relação aqui, ó, com o próximo. Mas quando eu olho para a minha relação com Deus, que Ele perdoou o imperdoável, o impagável, pagou a nossa dívida, aí eu começo a pensar que o meu ponto de referência não é o que Ele me causou, mas o que eu causei a Deus e o que Ele já fez por mim. Aí sim eu vou olhar que eu tenho capacidade também de deliberar perdão. Esse amor, essa graça, esse perdão que me alcança, eu posso então alcançar, estender o braço a outras pessoas que também necessitam de perdão. Não é isso? Aí, pensando nessa questão ainda do que eu estava falando, de que muitas vezes as pessoas sofrem durante muito tempo e não conseguem avançar nos seus relacionamentos, nem na profissão, nem na vida particular, por causa que não consegue perdoar. Aí eu pergunto a você, e você, talvez no seu contexto de vida também pode falar a partir disso, eu pergunto, é fácil perdoar? Você já teve alguma situação que você se viu na dificuldade de deliberar perdão, mesmo depois ainda de ter se tornado cristã? Não é fácil perdoar. Não é fácil. Assim,
a gente tem conflitos com as pessoas, né? Só que quando é uma pessoa que você, tipo, você trata, ou você era a sua irmã, seu irmão, né? Um amigo, assim, bem próximo, assim, que você rompe. Então, pra mim foi difícil. Pra mim demorou. Já aconteceu essa situação comigo. E eu achava assim, que não, que só se eu não tivesse mais contato com uma pessoa, o problema ia estar resolvido. E não estava, faltava o perdão. Então, mas chegou o dia e o perdão aconteceu. E foi assim, se tivesse acontecido esse perdão antes, não teria acontecido alguns traumas. Isso. Talvez, assim, se a gente perdoar o mais rápido possível, é melhor do que você ficar guardando, e ali vai lhe machucando cada vez mais. Então, é muito importante perdoar. Por mais difícil que seja, tem que perdoar. Mas você falou uma coisa, né? É melhor perdoar antes. Mas isso é uma coisa que às vezes depende de nós, tipo, eu não vou eu perdoar antes, porque quando você está vivendo um momento, é muito difícil. Aí parece que também tem o tempo de realmente o coração amolecer, né? O coração ser sensível ao perdão. E quando ele é sensível a Deus, primeiramente, você tem sensibilidade também para perdoar o outro. Eu vejo dessa maneira. Agora, vamos notar uma coisa. Você tentou dar esse perdão antes de se tornar cristã ou só depois que se tornou cristã? Eu já era cristã quando isso aconteceu. Só que quando eu comecei realmente a entender o que era a vontade do Senhor, o que a gente tinha que fazer, aí foi que eu comecei a pensar nessa parte do perdão. Eu já era cristã, só que era como se eu pensei assim, não, acho que só cortando o contato resolve. Mas não resolveu. É interessante aqui porque diz assim, ó, pessoas que não conseguem avançar na sua vida profissional, aqui é retomando o trecho da lição, ou relacional, por causa de desavenças passadas. Aí eu lembrei de uma historinha que eu acredito que eu já contei aqui na igreja, de um elefante que, ao ser um elefante bebê, foi submetido a algumas correntes. E ele tentava se liberar das correntes, só que as correntes eram muito fortes. Pá, mas não conseguia. Tentava romper as correntes e não conseguia. Foi crescendo, se tornou um elefante adolescente e percebeu que as correntes ainda continuavam muito fortes. E não conseguia romper as correntes. Então, já adulto, ele desistiu. A mente ficou presa ao passado enquanto ele ainda era bebê e depois adolescente, que ele achava que não tinha força. Mesmo tendo uma força de um elefante para romper, porque já adulto ele poderia romper, ele não conseguia mais romper porque ele estava com a mente presa ao passado e nem tentava mais. Às vezes pode acontecer isso conosco. Às vezes a gente acha que um trauma, um problema, não conseguiu perdoar, ficou com um complexo, com um trauma do passado que não vai perdoar e fica preso ao passado. Às vezes Deus já deu a força, já deu, como fez com você. Você foi entendendo, orando, Ele já deu a força, o conhecimento, a sensibilidade para perdoar. Você tem até capacidade para perdoar, mas você já não tenta mais, porque não avança, ainda está preso aos traumas do passado. E isso é um problema, muitas vezes, de muitos cristãos. Voltando àquele raciocínio de que não é fácil perdoar, porque às vezes a gente pensa naquela relação que eu falei, do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E aí a gente pensa que a gente tem que fazer primeiro pelo nosso esforço. Porque se eu não fizer, eu não vou receber a graça de Deus, o perdão de Deus. Tipo como salvação por obras, eu vou me esforçar para o perdão. Esse perdão não é genuíno. A lógica e a interpretação correta desse trecho da oração do Pai Nosso
é olhar para a parábola que nós estamos vendo hoje, não é? Que é a parábola do credor incompassivo. Que muitas vezes nós somos esse credor incompassivo. Nós recebemos o perdão de Deus, algo imperdoável de Deus, e somos incapazes de perdoar. Mas como disse a lição, quem realmente é perdoado, quem realmente é um salvo em Jesus, ele vai ser sim capaz de perdoar. Porque esse perdão não vem de nós também. Assim como a salvação é dom de Deus, pela fé e a graça, é somente o Espírito Santo trabalhando em nós, agindo em nós. É somente Deus, o perdão de Deus usando em nosso favor, de cima para baixo, que nos alcança, que gera em nós, que nos sensibiliza para perdoar o outro. Não adianta você se esforçar por você mesmo, para tentar obter esse perdão, para depois de dizer, Deus, agora me perdoa, porque eu já perdoei. Não, é o contrário. É como nós vimos na parábola. Ele foi perdoado, o oficial foi perdoado pelo rei, e agora ele tinha toda a capacidade, se realmente aquele tivesse sensibilizado ele tivesse reconhecido a importância daquele perdão, diante de uma dívida impagável, e é assim que deve ser também os cristãos, então ele teria sido capaz de perdoar. Nós seremos capazes de perdoar, sim, se realmente nós entendermos quanto de perdão, quanto de graça em nosso favor foi derramado. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um novo coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Olha com os teus olhos, perdoa com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um coração igual ao teu. Amém, aleluia. Deus seja louvado. Que Deus possa, a cada dia, nos ensinar a amar o nosso irmão da mesma maneira que ele nos amou. Que sua graça e perdão deliberados sobre nós, sobre nossas vidas, também possa ser a graça e o perdão que você possa oferecer a seu irmão. Amém? Que necessita de misericórdia, de graça e de perdão. Oremos ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus e Pai que está nos céus. Obrigado, Pai, porque aprendemos em Tua palavra. Reconhecemos, Senhor Deus, em Teu Evangelho,
a nossa necessidade de perdão. Sabemos, Senhor Deus, da nossa dívida contigo, a nossa dívida de pecado, que não é muito pequena, que é impagável, que é imperdoável, mas que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos alcança, que o Senhor nos ama sobremaneira. E de mesmo modo, Senhor, queremos pedir que nós sejamos capazes, que por nós mesmos nós não somos, mas como pessoas regeneradas pelo Teu Espírito, nós possamos, no sentimento de perdão que nós possamos ter, também ter a capacidade de perdoar aquelas pessoas que precisam. Mesmo que nós muitas vezes não sentimos vontade, mesmo que muitas vezes nosso coração duro e teimoso não consiga fazer isso, mas que o Senhor venha realizar em nós, Senhor Deus, esse perdão, essa graça. Vem sensibilizar o nosso coração, vem permitir que sejamos capazes de fazer isso com aquelas pessoas que nos ofendem, ó Pai. Que a oração do Pai Nosso seja uma realidade em nossa vida, que o perdão seja uma realidade em nossa vida. É isso que pedimos, Senhor Deus. Abençoa cada criança, cada lar, cada família aqui representada. Que graça e perdão alcance cada uma. Alcance essa cidade, Senhor Deus. Alcance aquelas pessoas que necessitam de Ti. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Cantando, viu? Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram o peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram o peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Mar da Galileia, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Amém. A graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus, o amor de nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus estejam com todos digam amém.